Dia, estamos aqui para mais um diário sobre o nosso estudo das estruturas melódicas de Jerry Bergonzi. Bom, vamos ao que interessa. Estou desmontando aqui já o sax, hoje eu estou com o alto, preparando porque eu vou tocar à noite. Então é o seguinte, ontem, quinta-feira, foi um dia bem tenso, bem intenso, com algumas atividades eu não consegui entrar no estudo. Então, às vezes acontece, né? Quando a gente não consegue, porque realmente tem que fazer várias coisas aí. Mas não quer dizer que eu não fiquei pensando sobre o assunto. Então, uma parte do estudo, muitas vezes, não é necessariamente com o instrumento. Claro que com o instrumento a gente vai desenvolvendo toda a parte física e, de fato, concretiza o trabalho, né? Mas tem toda uma parte de planejamento e uma parte cognitiva que a gente pode fazer sem o instrumento. Então, isso aconteceu ontem. E hoje eu já peguei mais cedo, né, o instrumento, porque à tarde eu tenho que organizar as coisas da apresentação da noite. Ok? Mas vamos lá ao que interessa, que é o que eu fiz hoje. Hoje estava mais distraído, a mente um pouco mais dispersa com algumas questões, alguns problemas que surgem, né, na vida, algumas coisas que puxam nossa atenção e nossa energia às vezes. Isso acontece com todo mundo, e por isso é que eu estou mencionando isso, porque se acontece comigo, talvez possa acontecer com você também, afinal somos seres humanos. Ok? Então, foi um dia mais difícil nesse sentido, no sentido da concentração, né? E aí a gente tem que buscar algumas estratégias. Eu não fiz muita coisa em relação a isso, só tentei respirar, me concentrar, dar uma olhada no que tem que ser feito, e sim deixar o celular de lado, o celular com acesso às redes sociais, inclusive o WhatsApp, que na atualidade tudo tem que ser para ontem, né? Todo mundo quer contato e está certo, assim, as pessoas precisam se comunicar, mas eu tenho uma saudade enorme dos tempos em que nada disso existia. Eu tive a sorte de viver um pouco disso e, assim, tudo que a gente usa hoje de tecnologia, as redes sociais e tal, tudo através do celular, ajuda muito. De fato, a gente está aqui conversando. Só que também atrapalha muito se a gente não colocar limites. Então, uma coisa que eu fiz foi realmente colocar o limite e não ficar mexendo, tentar me afastar dele e, assim, só coloquei o afinador um pouco para chegar na hora de fazer umas notas longas, chegar a embocadura no lugar, que, aliás, eu estou com uma palheta nova, ela é um pouquinho mais resistente, aí eu senti um pouquinho, realmente eu tive que trabalhar um pouco mais a questão da tensão, demorei um pouquinho mais para aquecer, enfim, mas acabou dando certo. Sobre o material em si, eu vinha fazendo algumas permutações até o último estudo, fiz 3 permutações para os acordes maiores e 3 para os acordes menores. E aí tinha faltado uma das 4 de cada que eu tinha me planejado, então acabei fazendo uma dos maiores e uma dos menores daquele grupo de 4 de um e 4 do outro que eu tinha pensado fazer. Mas além disso, eu peguei mais 4 para os acordes maiores e mais 4 para os acordes menores. Ou seja, hoje eu acabei trabalhando mais ou menos, um pouquinho mais do tempo que eu gastava com os outros. Eu acabei trabalhando 10 permutações, só hoje. Então, o que eu vejo nisso? A facilidade vai aumentando, né? A dificuldade vai diminuindo, de alguma forma a facilidade vai aumentando. A gente vai pegando mais fácil as permutações. Uma coisa que me ajudou muito hoje a pegar mais fácil as permutações, essa quantidade de permutações, foi algo que eu acho que eu já comentei anteriormente, e que foi a questão de tentar racionalizar quais são essas permutações que eu estava tocando.
Então, na hora de escolher essas outras permutações, pode me perguntar, como é que você escolheu? Você continuou na lista? Não. Eu fui olhando, toquei todas as que estavam as que estão listadas aqui no livro, que estão escritas no livro, tocando todas, primeiro as que começam com o primeiro grau, toquei todas, aí escolhi uma que... Bom, eu já vou falar como é que eu escolhi. Aí depois todas as que tocam, as que começam com o segundo grau, depois com o terceiro, depois com o quinto para os maiores, e o mesmo processo para os menores. E dessas eu fui escolhendo. Primeiro, né, quando estava começando com o primeiro grau das maiores, eu toquei todas e decidi escolher em função do seguinte: pelo menos uma delas tinha que descrever a tríade de forma direta. Então, a primeira que eu escolhi foi 1, 3, 5, 2. Então ela descreve a tríade e depois vai para o segundo grau. Tá? Por quê? Porque na hora de eu passar por todos os acordes dos exercícios ou das músicas, isso já vai me mostrar exatamente o acorde, né, a tríade básica do acorde que eu estou tocando. E depois vai adicionar o segundo grau ou a nona. Na verdade, no caso é o segundo grau, por causa da linha melódica. Né? Bom, outra situação que eu busquei foi complementar fazer uma linha inversa, né, a uma que eu já tinha feito. Então, vou exemplificar. A que eu já tinha feito era 1, 2, 3, 5, que é a primeira. Tá? Então, eu decidi que já teria que ter ao contrário, que seria a 5, 3, 2, 1. Né? Então, essa foi escolhida, já tinha sido escolhida, mas me faltava escolher nas menores, então eu fiz isso também. E depois eu procurei que as demais tivessem, que eu já tivesse ouvido algo similar, que elas fossem inteligíveis ou que fizessem um sentido sonoro para mim em relação à linguagem das músicas que eu já ouvi. Então tem algumas linhas aí que eu gostei, podemos dizer assim, que a gente reconhece como mais agradáveis, e alguma que tivesse também alguma dificuldade mais extrema, certo? Então com algum saldo. Então eu tentei buscar permutações que tivessem essas características, né? Mas baseando-me um pouco no gosto. Então, assim, basicamente, a que mais tem uma base teórica, e por isso ela está na lista, é essa do 1, 3, 5, 2, que é a que descreve a tríade e depois volta para o segundo grau. Então, eu fiz aí a escolha de mais 8 permutações e mais as duas que eu já tinha escolhido anteriormente, mas não tinha feito. Então hoje eu fiz 10 e fui passando por todos pelos acordes, né, maiores e menores. Eu não cheguei a fazer todas as opções de acordes, eu não fiz as variações aí pro semidiminuto, né, e pro dominante com a nona bemol, mas eu trabalhei sobre os acordes maiores e sobre os acordes menores. Tá? Então, trabalhei várias permutações. Qual foi a dificuldade? A dificuldade foi justamente a atenção. Então, eu fui trabalhando lentamente, coloquei o metrônomo um pouquinho mais lento, então o acompanhamento ficou, em vez de 100 BPM, eu puxei para 90 e fiz aquele processo de tocar semínimas para interiorizar bem a linha e ouvir cada nota contrastando com o acorde e como uma passa depois para outra. E depois toquei em grupos de 4 colcheias, como a gente já vinha fazendo. Então isso aconteceu. Uma coisa que foi bem interessante desse fato de pegar tantas permutações e num dia que eu estou com a mente mais dispersa,
foi o fato de que quando eu começava a, digamos, a não prestar atenção, parava e passava para a próxima. E por ser uma nova, né, isso já puxava a minha atenção de novo. Trazia um grau de dificuldade que exigia uma atenção maior. Então, quer dizer, eu tocava uma permutação até que por algum motivo ela ficava um pouco mais fácil, né? Por algum motivo não, a gente vai reconhecendo, vai incorporando, ela fica um pouco mais fácil, e aí com a mente dispersa a gente acaba se distraindo e começa a errar, ou errar não necessariamente as notas, mas você perde o próximo acorde. Então, então o fato de parar e já passar para uma outra permutação puxa a atenção de novo. Isso eu acho que funcionou. Tá? Então, hoje, apesar de não ter trabalhado com tanta profundidade as permutações, com tanta profundidade em comparação aos dias anteriores, eu trabalhei uma quantidade muito maior. Em vez de trabalhar 2 permutações, eu trabalhei 10. Então, isso foi bem interessante. Uma coisa que eu cheguei a fazer também foi colocar o playback de forma tal que eu pudesse fazer um chorus do ciclo de quartas para cada permutação. Então eu primeiro trabalhei individualmente as permutações, depois fiz uma passada por todas as permutações. Isso foi bem legal também. E foi bem difícil porque requer bastante atenção, uma vez que a gente trabalha isso durante bastante tempo, já que foram, deixa eu ver, são 16 permutações. Né? Então, 16 permutações são 16 coros de exercício, né? Depois de ter feito. Então, é bastante tempo. Assim, mas não é que é bastante tempo, mas é um tempo grande para manter uma atenção, se manter bastante focado, para não errar as notas, para acertar as notas no lugar certo, com a métrica certa, com a sonoridade, a afinação, enfim, tudo que a gente tem que fazer. Então, essa escolha de permutações também é interessante porque algumas delas, depois a gente vai fazer isso, é mudar a ordem ou deslocar, se a gente começa a deslocar ou agrupar, se a gente começa a agrupar, em vez de 4 em 4, a gente pega de 3 em 3, a gente começa a perceber que surgem outras das permutações. Então, isso é uma coisa bem legal, porque como o próprio Bergonzi fala, a gente começa pegando algumas permutações, outras começam a aparecer de maneira mais natural na nossa forma de tocar. Então, isso é um outro detalhe bem legal. Então, basicamente, essas foram esse foi o trabalho de hoje. Foi realmente um trabalho de atenção, de quantidade, tentando manter um mínimo de qualidade, sim. Só não foi em profundidade como nos dias anteriores, no sentido de que eu não trabalhei todos os tipos de acordes, eu não fiz variações sobre as permutações propostas, só trabalhei sobre acordes maiores e menores. Tá? E outra coisa que eu não fiz foi testar todas essas permutações nas músicas. Isso vai ser depois, provavelmente hoje à noite eu devo fazer algumas coisas assim no show. Esse material começa a aparecer, né, de forma, primeiro, proposital. A gente em algum momento escolhe fazer uma frase que tenha esse material, e depois, à medida que a gente vai, né, usando e vai incorporando essas linhas, isso começa a aparecer de maneira mais natural na nossa improvisação. Tá bom? Então, segue aí o diário, assista às outras edições e te vejo no próximo. Até mais, bom estudo!